Ele é médico e um dos pastores da Nova Igreja Batista em Cascavel, com um coração que arde por espalhar a palavra. Já participou de viagens missionárias para países africanos junto com sua esposa e é o idealizador do projeto Bases. Recebam com alegria, Pastor Mário Gomes. Alô, som. Saiu. Eita Deus, que benção, hein? Esses vídeos, como o Rona falou outro dia, faz a gente parecer mais legal do que a gente de fato é, né? Gente, obrigado, é um privilégio estar aqui. Estou muito feliz dessa oportunidade, pastor Jefferson, pastora Claudinha, de dar essa oportunidade para a gente. Você está afim de participar de uma vigília hoje? Está liberado o tempo? Não, estou brincando. A gente vai... Eu quero que você foque aqui, gente, agora. Foque no que a gente vai trazer também. O Espírito Santo vai continuar falando no teu coração. Você vai ver alguns textos que você já viu hoje. Porque o Espírito Santo quer exatamente fazer isso. Quer fazer você rever a palavra e você vai devorar essa palavra. E você vai absorver, ele vai fazer isso, olha. Vai fazer o teu coração transbordar da palavra dele, amém? Talvez você ficou desanimado, homem, que você está com escória lá embaixo, você está pontuando lá embaixo, naquele teste que o pastor Jefferson falou, mas existe esperança, porque tem um curso, lançaram um curso aí, eu estava vendo aqui, ó, lançaram um curso, exatamente, Jefferson, para pontuar naquele teste, é um curso que só para homens. Quem quer se inscrever? E devido à complexidade dos temas, somente 8 participantes por grupo, ok? Primeiro tema, você que tem problema na cozinha, é o seguinte: como se enche as formas de gelo? Passo a passo com a apresentação de slides. Se você tem problema ali na área do papel higiênico, como o pastor Jefferson falou ali, tem outro curso, pode ser para você. O rolo de papel higiênico, será que nasce no porta-rolo? É uma mesa redonda que vai haver. E também na área do banheiro ali, tem um outro curso aqui. É possível urinar levantando a tampa sem respingar no vaso? Aí vai ser práticas em grupo, hein? Então, se você quiser essa. E esse último aqui, eu vou me inscrever. Como ser acompanhantes em shoppings sem protestar? Alguém está nessa comigo? Exercício de relaxamento e autocontrole. Então, as inscrições, eu não sei quem vai fazer, é pastor Felipe que ia escrever isso aí? Não, né? Não, brincadeira, gente. Eu quero dizer, homem, a gente brinca assim, mas eu quero declarar em nome de Jesus que aqui existe um exército de homens. Você declarou, você fez aquela declaração que o pastor Jefferson agora há pouco nos conduziu aqui. Aqui nós temos um exército de homens e mulheres posicionados em nome de Jesus. Você recebe isso? Famílias transformadas, famílias posicionadas. Porque família é prioridade. Eu estava numa viagem missionária em Londrina. Não, antes disso aí. Pode passar o anterior, fazer o favor. Eu estava numa viagem missionária em Londrina com um grupo de americanos. Esse não. Esse é de amanhã. Esse é a conversa de amanhã. Essa mesma mensagem, é a mensagem de agora à noite. Então, gente, voltando aqui. Eu estava numa viagem missionária em Londrina com um grupo de americanos. E as viagens missionárias você tem que ter flexibilidade com o que você faz. Então, nessa viagem, o que aconteceu? Nós tínhamos uma programação para uma manhã e aquela programação foi cancelada. E aí estávamos nós ali dentro do hotel e aí surgiu a ideia, nós vamos sair na rua e nós vamos orar com pessoas na rua.
Então, de 2 em 2, um brasileiro, um americano, a gente saía e a gente chegava para as pessoas e falava assim, olha, você, tudo bem, você gostaria que a gente orasse por você, que a gente ore por você, que a gente faça uma oração por você? A pessoa, todas elas, né, dizem sim. E qual é o motivo que você quer que a gente ore por você? O primeiro motivo é família. Sem pestanejar, a pessoa não pensa muito e a pessoa diz logo família. Eu tenho certeza que lá no seu GA, motivo de gratidão, qual é a primeira palavra que vem? Família. E se tiver motivo de pedidos de oração, o contexto dos pedidos de oração, a grande maioria é família. Portanto, família é prioridade. E eu quero te encorajar nesse momento, presta atenção no que eu vou falar, não encare esta conferência, este momento, como um produtor de culpa na sua vida, por favor. Porque existem assuntos que nós lidamos, como finanças, por exemplo. Você vai fazer lá um curso de finanças, você vai fazer um curso de investimentos. O que vem muito no coração, já aconteceu comigo, na nossa mente? Caramba, por que eu não investi nisso? Por que eu deixei de aplicar ali? Estou perdendo dinheiro. Vem logo aquela culpa no coração, mas... E família também, da mesma forma. Quando a gente vem num encontro como esse, e quando a gente fala de criação de filhos, quando a gente fala de casamento, a gente começa a sentir culpado. Por que eu não fiz isso? Por que até agora ainda não fiz? Mas em nome de Jesus, eu quero te dizer... Esta conferência não é para produzir culpa na sua vida. Não é para produzir culpa, mas é para trazer algo novo. Ali é minha família. Aqui está eu, Renata, o Rodrigo e o Vitor. Essa foto nós tiramos quando o Vitor, que está estudando fora, estava ali no aeroporto de Cascavel, estava pronto para sair. Você vê que meu olho está meio marejado ali, né? Da Renata acho que está também. Essas férias do Vitor, foi no meio do ano agora, eu planejei um monte de coisa com ele. Falei, eu vou conversar com meu filho, eu vou sair com meu filho, eu vou fazer... Não consegui. Eu não consegui fazer o que eu gostaria de fazer com ele, tudo o que eu gostaria de fazer. Quando chegou naquela hora ali, veio aquele nó na garganta, veio aquele pensamento de culpa. Mário, você não conseguiu. Mário, você não conseguiu. Tinha até uma plaquinha, vem cá, uma plaquinha que eu falei, Renato, vamos levar essa plaquinha para lá? Essa placa aqui, eu comprei lá na conferência em São José dos Campos, na igreja da cidade. Olha só o que está dizendo, olha. Flecha imparável. Eu quero declarar na vida do seu filho e da sua filha, em nome de Jesus. Eles são flechas imparáveis, não importa onde ele esteja agora, em nome de Jesus. Não importa se ele está longe dos caminhos do Senhor, mas ele tem a semente, e ele vai ser flecha imparável, como diz lá em Salmo 127, são flechas na mão do guerreiro. Aí eu falei, Renato, vamos levar isso lá para o aeroporto e fazer assim, sacudir na hora que ele for embora. Eu falei, não, vai ser mó mico, né? Ele vai fugir, ele vai correr pro raio-x. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. E aqui veio aquela culpa no meu coração, e Deus me falou, Mário, você fez o possível. Mário, sempre tem um recomeço. Mário, sempre tem uma nova chance. E quando ele entrou, antes dele sair, eu já estava marejando, estava ali com uma nó na garganta e chorando e falando ao mesmo tempo. Falei, filho, você é flecha imparável. Vai, flecha imparável. E ele foi. Vou deixar aqui. Ele foi com essa palavra, segura, obrigado. Ele foi com essa palavra, porque eu não me rendi à culpa. Então eu não quero te dizer nessa noite, encare isso como um divisor de águas, como um propulsor. Você vai ser vai ser ejetado aí no seu potencial, em nome de Jesus, como pai, como mãe, como filho. Tem filho aqui, digo filho jovem, né? Tem jovem aqui. Olha, Deus está te chamando para você agora
ser lançado. Ser lançado. Encare essa conferência como um divisor de águas na sua vida. Encare essa conferência como um marco na sua vida, porque a família é iniciativa de Deus. Não foi o homem que criou. Não foi uma lei lá na Constituição Federal que criou a família. Não foi uma lei criada por homens. Foi Deus que criou. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. No capítulo 1 de Gênesis, um pouco antes, Deus fala: sejam férteis e multipliquem-se. Amém? Que bom que ele falou isso, né? Sejam férteis e multipliquem-se. A família é a ideia de Deus, é a iniciativa de Deus. Algumas semanas eu recebi na minha casa a coordenadora, uma das coordenadoras da Cristolândia, no Rio de Janeiro. A Cristolândia é uma iniciativa da Junta de Missões da Convenção Batista, e eles acolhem pessoas que estão em condição vulnerável de rua por uso de drogas. E ela trabalha na Cristolândia feminina. E eu perguntei para ela, falei: olha, qual é a causa principal dessas pessoas entrarem e ficarem e chegarem a esse ponto, chegarem a essa situação? Ela não pestanejou e falou: famílias disfuncionais. Então presta atenção, o diabo ele quer destruir a família. O foco do inimigo é destruir e desconstruir a família. Ele está trabalhando para isso, ele trabalha em todas as dimensões, na dimensão governamental, na dimensão educacional, na dimensão da mídia, na dimensão do entretenimento, e eu quero que você preste atenção e você saia dessa conferência consciente disso. O inimigo quer destruir a sua família, mas Deus tem um plano maior para ela. O Senhor Jesus, Ele está aqui para resgatar e para restaurar. Talvez esteja um casamento quebrado aí, uma família disfuncional aqui nessa noite, nesse lugar. Mas a restauração do Senhor Jesus é presente. O Espírito Santo está aqui. Ele está ocupando os espaços na sua casa, nesse momento. Mas o inimigo, ele quer destruir, e nós precisamos de famílias posicionadas, famílias transformadas. E a palavra dessa noite agora, nesse momento, é trazendo o céu para casa. Amém? Você quer trazer o céu para sua casa? Você quer trazer o céu para sua casa? Você acabou de cantar isso. Que o inimigo não tem vez na nossa casa, amém? O diabo não tem vez na nossa casa, nos nossos lares. Porque se ele consegue destruir famílias, ele consegue destruir uma nação, porque a nação é constituída por famílias. Uma igreja local é constituída por famílias. E nós precisamos, e eu creio que já temos aqui, famílias posicionadas. Está trazendo o céu para casa. E você conhece o texto clássico que fala de família, pastor Jefferson trouxe, e o Espírito Santo está testificando que os textos vão se repetir nessa conferência, exatamente para você absorver isso no teu coração. É o Efésios 5, né? Efésios 5, eu estou colocando somente alguns versículos ali, você já leu alguma coisa hoje, está ali: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Aí vem o 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Que silêncio. Mulheres, novamente, dá aquele... Aí, deu um gritinho, amém. É um texto difícil, né? Mas quando a gente entende, o pastor Jefferson colocou isso também, essa sujeição, é gostoso, é bom ser sujeita a Cristo. E mulheres, é bom essa sujeição? Ah, pastor, mas a Cristo é uma coisa, mas o senhor não conhece o meu marido. Eu não conheço realmente seu marido, não. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo, olha, existe um princípio aqui, e esse princípio é possível de ser vivido. E ele vai se tornar, inclusive, agradável para você. Vai ser bênção na sua vida. Versículo 25, maridos, agora, ame
cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, maridos. De novo. Esse amém com sono, hein? Amém que já está com sono. Vamos lá. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. É uma conexão, é uma harmonia, é uma conexão que é comparada à relação de Cristo com a igreja. Não é uma relação qualquer. Não é uma relação qualquer. Preste atenção nisso. Efésios 6, aí já fala da questão dos filhos. Olha só, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os filhos, antes criem-nos na segunda a instrução e o conselho do Senhor. Gente, imagina esse cenário. A mulher se sujeita ao marido como ao Senhor, como a Cristo. O marido, ele por sua vez, ele dá a vida pela mulher. Ele dá a vida pela esposa, assim como Cristo entregou a vida à igreja. Os filhos, eles honram e obedecem. E os pais não irritam os filhos, mas eles criam na instrução do Senhor. Gente, isso é o céu em casa. Amém? Fecha o olho agora e imagina isso na tua casa. Eu me sujeitando ao meu marido, a mulher pensando, né? O marido falando, eu vou entregar minha vida para minha esposa. Os maridos, eu vou obedecer e honrar. E os pais, eu não vou irritar, eu vou ensinar. Gente, isso é o céu em casa. Só que a gente precisa entender o seguinte. Esse texto, ele está inserido num contexto. Presta atenção nisso, que isso é muito importante para essa palavra de agora. Não vai ser longa, mas eu quero que você foque no que eu estou dizendo. Esse texto está inserido num contexto. Quando Paulo escreveu aos Efésios, aquelas pessoas daquela cidade, aquela igreja de Éfeso, ele não tinha versículos nem capítulos, era um texto inteiro. Portanto, esse texto dos papéis do marido, da mulher, dos filhos, ele está inserido no que vem antes. Que está lá no capítulo 4, que está no início do capítulo 5, que também está no final do capítulo 6, é um contexto. Portanto, para viver isso, eu preciso entender e viver também o que vem antes. Isso pode ser uma revelação na tua vida. O Espírito Santo quer trazer isso para a tua vida nessa noite. O Espírito Santo quer trazer, olha, devore esse texto de Efésios. Na preparação dessa palavra, eu não tinha noção de como isso é importante. De como isso é importante. Porque no texto em Efésios 4, ele fala de comportamento. E comportamento tem a ver com os valores. O que eu valorizo, afinal? Efésios capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, ele fala de comportamentos. Então é como se fosse assim, marido e mulher, para você viver isso, filhos, para vocês viverem isso, vocês têm que entender e viver o que está também antes. O meu comportamento, o que eu faço, tem a ver com o que eu valorizo. E a minha pergunta é, o que você valoriza na sua casa? E é uma pergunta muito séria. Qual é a cosmovisão que você está construindo na sua casa? Qual é a cultura que você está construindo na sua casa? Porque muitas famílias, inconscientemente, elas ao invés de colocarem Deus como principal, a palavra de Deus como autoridade, elas valorizam e elas adoram outras coisas. E eu diria, se você não adora e não coloca Deus como prioridade, muito provavelmente na sua casa o que é prioritário, o que é mais valorizado são riquezas. Muito provavelmente.
E não do ponto de vista somente de cobiça. Às vezes não é nem uma cobiça, uma coisa tão explícita, mas você inconscientemente vai valorizar o que o dinheiro dá. Você vai colocar em primeiro lugar o conforto, as experiências, talvez o status social. Por quê? Porque Deus talvez seja só alguém que eu vou me encontrar no domingo. E aí eu levo a minha família no domingo lá, todo mundo, entra no carro, vamos lá, domingo de manhã ou domingo à noite, e aí a gente vai lá e pronto, resolvemos o problema do domingo, resolvido. Agora cada um vive a sua vida, cada um tem a sua semana para viver, e vamos ganhar dinheiro, e vamos trabalhar, e vamos nos divertir, porque domingo a gente resolve a nossa vida. E aí a gente não sabe por que os filhos não acompanham essa estrutura religiosa quando eles crescem. Porque essa geração de hoje, os adolescentes, crianças e jovens de hoje, eles querem ver autenticidade. Eles não estão apegados a estruturas religiosas, e nós acabamos construindo com os nossos valores, o nosso comportamento, uma estrutura religiosa em nossa casa. Então, família, pai, mãe, especialmente eu falo para o pai e mãe aqui, porque nós somos os responsáveis para criar essa cultura na nossa casa. Nós precisamos quebrar, se isso acontece na tua casa, quebrar a adoração a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. E Jesus fala, não tem como você adorar a Deus e a Mamon. Mário, você não gosta de conforto? Sim, conforto é importante. Eu procuro dar conforto para minha família. Mário, você não gosta das experiências? Gosto de viajar, gosto disso tudo, e Deus abençoa tudo isso. Só que isso precisa estar no lugar certo. Você está compreendendo isso? Quando Deus é prioridade, as riquezas, o recurso financeiro vem. Ele quer te abençoar financeiramente, mas para que você possa abençoar. Você está entendendo? Não é para você ostentar, não é para você postar na rede social que você tem, não é para você dizer, agora eu vou fazer, agora eu vou ostentar, agora eu vou acumular. Não! Como é que está a tua cosmovisão? Como é que está a cultura da sua casa? É por isso que então Paulo vem trazendo no capítulo 4 de Efésios, que nós vamos ver rapidamente aqui, ele traz uma quebra desses paradigmas que a sociedade traz. Então, eu quero te convidar como Josué fez lá no final do livro de Josué. Josué, eu acho assim, muito linda a história de Josué, que sucedeu a Moisés, liderando o povo de Israel. Ele estava no início lá, pronto para entrar. Deus falou, Josué, seja forte, seja corajoso. Josué 1:9, né? Não te espantes, não se atemorize, porque eu estou com você. Lá em Josué 24, já está no final, já conquistaram, o povo de Israel está meio lá, meio cá, porque já se acomodou também, alguns querendo servir a outros deuses. E Josué diz o seguinte, capítulo 24 de Josué, versículo 15, fala assim, olha, se vocês querem servir a esses deuses, vocês têm liberdade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer declarar isso na tua casa? Hoje. Repita comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posicionados. Família posicionada. Efésios 4, vamos ver. Nós vamos navegar em alguns versículos, indo e voltando, para a gente entender, porque o apóstolo Paulo aqui está nos chamando, falando, olha, nós precisamos de uma cultura diferente, nós precisamos de um comportamento diferente. Mas Mário, esse texto não é para a igreja, Efésios 4? Gente, o que é a igreja senão um conjunto de famílias? O que é a igreja senão uma família? Esse texto é para você e para mim, esse texto é para a nossa casa, esse texto fala de comportamentos, esse texto é claro, eu nem preciso explicar muito, porque ele já fala por si só. Eu selecionei alguns versículos. Se você for entrar nesses textos depois de Efésios, tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar ainda mais para você. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes,
suportando-vos uns aos outros, ou suportando uns aos outros em amor. É isso que ele está te convidando para ser em casa. Completamente dócil, humilde, paciente, suportando uns aos outros em amor. Façam tudo, todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está nos convidando a criar atmosferas, ambientes da nossa casa, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo flui. Como é que eu vou conseguir me sujeitar ao meu marido? Como é que eu vou dar a vida pela minha esposa? Como é que os filhos vão obedecer? Está aí, ó. Nós temos que criar atmosferas na nossa casa, ambientes, cultura, onde o Espírito Santo entre. Aqui ele está falando de unidade, ele está falando de acolhimento, ele está falando de docilidade. Você está percebendo isso? É um compromisso. Efésios 4:26 diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Todo mundo vai se irritar. Todo mundo na família vai se irritar um dia. Isso acontece. São pessoas imperfeitas vivendo numa casa só, né? Você é perfeito? Não. Nem a sua esposa também não é perfeita. E seus filhos não são perfeitos. Você vai se irar, mas ele está falando, olha, resolva a situação. Não deixe que essa irritação se transforme numa ira pecaminosa. Não deixe que isso saia do limite. E não dê lugar ao diabo, porque ele vai entrar se você permitir. Seguindo, versículo 31, ele fala: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. A sua casa é conhecida pela gritaria ou pela paz? Os vizinhos conhecem você como, hein, gente? Como é que eles conhecem a sua casa? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me disse: nossa, eu moro do lado de uma casa onde é o tempo todo briga, discussão. Eu estava pedindo, Senhor, que aquela casa não seja uma casa de gente cristã, ou que se diz cristã. Meu Deus, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente uns aos outros, como Cristo, como Deus os perdoou em Cristo. É um ambiente de paz, é um ambiente de perdão, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de unidade. Nós precisamos criar então essa atmosfera de segurança na nossa casa. Por que segurança, Mário? Porque paz da segurança, porque acolhimento da segurança. Eu quero fazer uma pergunta para você: a sua casa é um local, é um porto seguro? Ou é um local a ser evitado? Onde os filhos ficam perambulando, os filhos jovens ficam perambulando à noite, evitando de ir para casa. Às vezes um encontra com o outro: você está aqui? Eu não fui para casa ainda não. Vou dar um tempo aqui. Meu irmão, minha irmã, pais, eu estou falando para os pais, mas os filhos também são co-participantes nisso. Você que é filho crescido já, você é adolescente, você é jovem, você é participante disso. Criar uma atmosfera de segurança na sua casa. O seu lar é um porto seguro. Eu estava lendo um estudo que diz que sentar-se à mesa com os membros da família pode ajudar a controlar o estresse. Foi uma pesquisa da American Heart Association, da Associação Americana de Cardiologia. Olha só, gente, sentar à mesa alivia o estresse. Você está praticando isso? Você está ficando à mesa com seus filhos? Você está conversando? Você está tirando um tempo para isso? O ato de cozinhar, fazer as refeições em família pode representar um conforto emocional, diversão ao mesmo tempo, e leva uma dieta mais equilibrada, crucial também para a saúde mental. Olha só, a sua casa tem um ambiente, tem uma atmosfera de segurança. Você está criando isso? Seguindo Efésios 4, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
o que furtava, versículo 28 de Efésios 4, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Aqui ele está falando de integridade. Você está anotando aí? Anota. Nós precisamos criar uma atmosfera de integridade, de honestidade na nossa casa. A nossa casa não pode ser um local de mentira. A nossa casa não pode ser local onde há engano, onde as pessoas estão acostumadas a mentirem uns para os outros, a falarem coisas que não são verdadeiras. Você quer honrar pai, mãe, filho? Você quer, marido, dar sua vida pela sua esposa? Tem que criar esse ambiente de integridade em você. Tem alguma coisa, marido, homem aí, que você tem que confessar para a tua esposa? Tem alguma coisa que você tem que abrir o coração? Tem algo que você precisa fazer isso? Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar um melhor momento para fazer isso. Porque precisa ser aberto, tem que trazer para a luz. Talvez alguns aqui estejam aí no 30 semanas e você, nessa caminhada de restauração, Deus vai te mostrando, não dá para esconder, não dá para ficar nas trevas. O que está em oculto, o que está ali, precisa ser trazido à luz, para ser tratado. Tem que ter uma atmosfera de integridade na sua casa. A verdade precisa prevalecer na sua casa, mesmo com prejuízo próprio. Mesmo com prejuízo próprio. Existe um pai, uma história de um pai, um garotinho de uns 7 anos mais ou menos. O garotinho falou assim: pai, hoje é o nosso dia. Aí o pai falou: é isso, filho, hoje é o nosso dia, o dia do pai e do filho. Eu já fiz isso com meus filhos também. Saí um dia com o Rodrigo, às vezes saía com o Vitor, saía com os dois também, num dia. Aí eles saíram, foram brincar no parque. O pai levou o filho onde ele queria. Foram lá no Pesque Pague, foram no parque e depois foram comer. Foram lá aí a comida é aquela comida recreativa, né, daquele dia de festa. É McDonald's. Foram comer pizza. Aí eles chegaram em casa cansados. Foram tomar banho. Aí o garotinho foi para a cama. O pai foi lá, arrumou a coberta lá do filho. Sabe o que o filho falou? Pai, eu quero fazer uma oração. Aí o pai: filho, que legal, vamos lá. Pode orar, filho, pode fazer oração. Sabe qual foi a oração do filho? Preste atenção na oração do filho. Senhor Jesus, eu quero ser um homem igualzinho ao meu pai. Senhor Deus, me faz uma pessoa igualzinho ao meu pai. O pai ficou engasgado, não sabia o que falar direito, cobriu o garoto, falou: ô filho, deu um abraço no filho apertado, deu um beijo. O pai foi para o fundo do quintal e começou a orar a Deus também. O pai falou para Deus: Deus, não ouve a oração do meu filho. Não ouve. Porque eu sou mentiroso. Porque eu traio a mãe dele. Porque eu roubo lá no meu trabalho. Deus, não ouve a oração do meu filho. E aí ele cai de joelhos e se arrepende. Deus está te chamando para uma vida de integridade na tua casa. A mentira não pode prevalecer na tua casa. Paulo está te chamando. É preciso criar essa atmosfera. A mentira tem que ser abandonada. Você rouba, tem que parar de roubar. Você fala mentira, tem que parar de mentir. É a atmosfera de integridade na sua casa. Eu já estou encerrando, estou indo para o final. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros. Pastor Jefferson falou sobre isso. A palavra é um dos meios onde entra a bênção ou entra a maldição na tua casa. É pela palavra. Você pode abençoar seus filhos, a tua esposa, o teu marido pela palavra. E isso é tão abençoador. A minha esposa é tão
sensível com a palavra. Quando eu falo, isso é raro de acontecer, né? Infelizmente, porque eu sou tão meio bronco às vezes e falo coisas que ela vai ficar sentida. E eu tenho que consertar muitas vezes. Porque a palavra, ela traz bênção, ela pode trazer maldição. Ela pode arrebentar com o teu ambiente. A palavra torpe, a palavra suja, o palavrão, a palavra de maldição, a reclamação. E Paulo está falando, olha, a palavra tem que ser para abençoar. Aqui está falando também sobre nem sequer haver menção de imoralidade sexual, não tem que ter obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais. Qual é a piadinha que está rolando aí na tua casa, meu irmão? Qual é o gracejo, qual é a conversinha que está rolando? Vocês eram trevas, mas agora são luz. Seguindo aqui, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. É uma atmosfera de pureza. Uma atmosfera de pureza. E aí eu te pergunto, o que está entrando na tua casa? O que vocês estão consumindo? O que a Netflix está trazendo para a sua casa? Pense sobre isso. Será que o Espírito Santo está sorrindo com vocês quando você conta a piada? Será que ele está rindo junto com vocês na piada? Porque ele quer rir. O Espírito Santo tem emoções. Ele quer rir com a gente. Ele se diverte com a gente. Mas olha só. Preste atenção. O que nós estamos falando na nossa casa? Está abençoando? Está abençoando? Que a gente quer trazer o céu para casa. Portanto, aí versículo 17 já do capítulo 5, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos. Volta um pouquinho aí, por favor. Isso, foi eu que passei, né? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças e constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está nos convidando aqui a levantar na nossa casa e criar um ambiente, uma atmosfera de adoração. O que está tocando na tua casa, hein? Esses dias estava no meu prédio, aí ouvi um pessoal cantando no salão de festas, uma música estilo sertanejo. É tipo, é sofrência que fala? Cara, mas a música, ela tinha na sua letra desilusão, traição, bebedeira, que mais? Depressão. E eles estavam cantando com tanto entusiasmo. Falei, meu Deus, a gente tem as letras de adoração que trazem vitória, que trazem bênção, que trazem uma nova realidade, e a gente às vezes está, vamos lá, temos que cantar agora, vamos lá. Qual que é a música mesmo? Meu irmão, minha irmã, meu querido, encha de música de adoração na tua casa, crie um ambiente de adoração na tua casa, encha de música de adoração no teu carro. Os teus filhos estão no teu carro, é uma hora excelente, eles estão aprisionados ali, não tem como sair dali. Bota a música ali de adoração, de boa qualidade. Nós temos músicas de boa qualidade, bem produzidas. Nós precisamos criar na nossa casa atmosfera de adoração. Qual é a tônica também da sua conversa na tua casa? O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo? Você está disposto a criar atmosfera de adoração? Está disposto a criar atmosfera de segurança, de integridade, de pureza e de adoração? Isso vai trazer o céu para casa. Amém? Você pode ficar de pé, a gente vai adorar. Quero chamar a banda aqui. Você sabe de uma coisa? A gente não consegue sozinho.
Ô Mário, você falou um monte de coisa aí para criar as atmosferas. E você está dizendo agora que você não consegue sozinho fazer isso? Eu não consigo. E você também não consegue, não. Por isso que Paulo, lá em Efésios 3, antes do capítulo 4, ele fala o seguinte, olha, por essa razão, no versículo 14 de Efésios 3, por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. E aí vem no versículo 16, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É pelo Espírito Santo, meu irmão. Não é você sozinho, pela força do seu braço, pela sua boa vontade, que não vai rolar, não vai conseguir. Eu não consigo, você não consegue. Deus está chamando para uma atmosfera diferente na tua casa, amém? E ele continua dizendo ali, aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que você pensa ou pede, amém? Vamos cantar? Vamos trazer essas atmosferas, e a atmosfera muda quando o Espírito Santo entra, né? O Espírito Santo entra, a atmosfera, ela é outra. Vamos lá?